Então, hoje a aula é sobre valor máximo e mínimo de funções. E é a seção 4.1 do Sturt. Ok. Vamos começar com uns probleminhas bem facinhos. Então, encontre os números críticos de A f de x igual 5x² mais 4x. Ok, então esse é bem fácil, porque essa função ela é diferenciável na reta toda, e a gente sabe que os números críticos são ou os pontos onde a derivada é zero, ou os pontos onde a derivada não existe. Então, a gente calcula a derivada, f' de x, desce o expoente, multiplica por 5, 10x mais 4, f' de x é igual a zero apenas quando 10x mais 4 é igual a zero, x é igual a menos 2 quintos. Então, você coloca x igual a menos 2 quintos aqui, você fica com menos 20 sobre 5, mais 4, isso aqui dá zero. Então, só tem um número crítico, essa função. B. f de x igual x ao cubo mais 3x² menos 24x. Novamente, você está falando de um polinômio diferenciável na reta inteira, então os números críticos são os zeros da derivada. Eu calculo a derivada, dá 3x² mais 6x menos 24. Isso aqui é 3, que multiplica x² mais 2x menos 8, que é 3, deixa eu ver, x mais 4, x menos 2. Esse dá para fazer de cabeça, né, pessoal? Não precisa de fórmula de Bhaskara. Então, f' de x é igual a zero acontece apenas quando um desses fatores, ou x mais 4 ou x menos 2, é igual a zero. Então, isso acontece apenas quando x é igual a menos 4 ou x é igual a 2. Então, você só tem aqui dois números críticos, menos 4 e 2. Tá? Ou seja, a resposta aqui, a resposta era o conjunto menos 2 quintos. A resposta aqui é o conjunto menos 4 e 2. Ok? Bem, próximo. Então, vamos aumentando a dificuldade à medida que a gente vai indo para frente. Então, agora eu vou olhar para a função h de y igual a y menos 1 sobre y ao quadrado menos y mais 1. Ok. Bom, primeiro, essa função está definida na reta toda? Não sei. Vamos estudar o domínio de H. Então, o domínio de H são os pontos onde o denominador não é igual a zero. Onde é que esse denominador seria igual a zero? Para a gente saber o que a gente teria que excluir. Então, agora vamos usar a fórmula de Bhaskara, que diz que isso aqui, a solução de y² menos y mais 1 é igual a zero, é y mais ou menos raiz de 1 menos 4 sobre 2. E isso daqui não é real. Então, você tem
raízes complexas, mas não tem raízes reais. Ok? Ok, então o domínio de H é a reta toda. Ok? Bom, sabendo que o domínio de H é a reta toda, agora eu vou calcular a derivada de H e vou ver se a derivada de H também tem domínio, que é a reta toda. Tá? Então, não importa o fato de que essa função H é uma função de y. Os números críticos, y é só assim, um guardador de lugar, né? É só uma variável independente, uma variável livre. Então, quando eu for calcular a derivada de H, eu vou usar a regra do quociente. Então, eu tenho que derivar o numerador, derivada do y menos 1 é 1, vezes o denominador, y² menos y mais 1, menos y menos 1, numerador, vezes a derivada do denominador. Derivada do denominador é 2y menos 1. Dividido por denominador ao quadrado. Bem, esse denominador, como a gente já viu, ele nunca é igual a zero. Então, não existe... Então, H é diferenciável em todo o seu domínio, que é R. H é diferenciável. Então, a derivada existe para todos os pontos, todos os números reais. Porque não existe ponto onde a derivada não exista. Então, onde é que H tem derivada nula? Para a derivada ser igual a zero, a gente precisa que o numerador seja igual a zero. Então, vamos lá. A y² menos y mais 1, menos. Agora eu tenho que fazer essa conta. Y menos 1 vezes 2y menos 1. Então, isso aqui é menos, colchete aqui, y vezes 2y, 2y ao quadrado, y vezes menos 1, menos 1 vezes 2y, menos 1 vezes menos 1. Ups. Apenas quando isso daqui é igual a zero. Isso é a mesma coisa que y² menos y mais 1, menos 2y², menos y menos 2y é menos 3y, com menos na frente fica mais 3y, menos mais 1 é menos 1. Isto é, y² menos 2y² é menos 2y². Menos y mais 3y mais 2y, 1 menos 1 é zero. Isso aqui é a mesma coisa que y que multiplica menos y mais 2. Isto é, y é igual a zero ou y é igual a 2. Tá? Então, a resposta é que os únicos números críticos são os pontos onde a derivada é igual a zero, que são os pontos 0 e 2. D. G de T igual valor absoluto de 3T menos 4. Quais são os números críticos de G de T igual a valor absoluto de 3T menos 4? Então, primeiro, domínio de G é a reta toda. Todos os valores de T podem ser substituídos aqui nessa expressão. Certo? Então, agora, G' de T igual a zero. Em que pontos? Então, os números críticos são os pontos onde ou a derivada não existe ou a derivada é zero. Ok. Então, a gente precisa calcular a derivada de G.
Então, vejamos, quem é G? G é o valor absoluto de 3t menos 4. Então, isso significa que quando 3t menos 4 é positivo, isto é, quando t é maior do que 4 terços, maior ou igual a 4 terços, 3t menos 4 é maior ou igual a 0, essa função vale 3t menos 4. Se o argumento for negativo, então g de t é menos o argumento. 4 menos 3t, se t for menor do que 4 terços. Então, se t é maior do que 4 terços, eu tenho espaço para calcular a derivada simplesmente olhando para a expressão, porque isso aqui é um intervalo aberto. Então, qualquer que seja o t maior que 4 terços, eu vou poder tomar limites de quocientes de diferença pela esquerda e pela direita. E aí o g' de t é igual a 3. Se t for menor do que 4 terços, g' de t é igual a menos 3. E a gente verifica que em 4 terços, exatamente, eu preciso calcular, para calcular a derivada, eu preciso calcular o limite do quociente de diferenças usando os limites laterais. Então, primeiro é o limite quando h tende a 0 pela direita de g de 4 terços mais h menos g de 4 terços. G de 4 terços é exatamente igual a 0. Não importa se você venha pela direita ou pela esquerda, o limite é 0. G é contínua. Dividido por h. E aí a pergunta é se esse aqui é a mesma coisa que o limite quando h tende a 0 pela esquerda de g de 4 terços mais h menos 0 sobre h. Muito bem. Então, quanto é que é o limite lateral pela direita? Bom, g de 4 terços mais h, se h é positivo, que é o caso de h tendendo a 0 pela direita, tá? Então eu vou ter que usar a seguinte expressão. Eu tenho que usar essa expressão daqui, 3t menos 4, porque 4 terços mais h vai morar à direita de 4 terços. Então, isso daqui vai ser igual ao limite, quando h tende a 0 pela direita, de 3 vezes 4 terços mais h menos 4 dividido por h. Isso aqui é exatamente o limite quando h tende a 0 pela direita de 3 vezes 4 terços é igual a 4, menos 4 vai embora, né? Então, esse cara daqui vai embora com esse e sobra 3h sobre h. Então, esse limite é 3. E, por outro lado, o limite, quando h tende a 0 pela esquerda, agora o 4 terços mais h vai ser menor do que 4 terços, porque eu estou somando uma quantidade negativa. Então, eu preciso usar essa expressão quando a variável independente, a variável livre, está à esquerda de 4 terços. Então, agora eu vou ter o limite, quando h tende a 0, pela esquerda, de 4 menos 3 vezes 4 terços mais h, menos 0 sobre h. O que é isso? Isso aqui é 4. 4 menos 3 vezes 4 terços, é 4 menos 4, vai embora.
menos 3h sobre h. Então, esse aqui é o limite quando h tende a zero pela esquerda de menos 3h sobre h. Esse limite é menos 3. Portanto, não existe g' em 4/3. A função g não é diferenciável em 4/3. Se ela não é diferenciável em 4/3, então, por definição, 4/3 é número crítico. Tá? Observação. A função g de t igual a valor absoluto de 3t menos 4, desculpa, valor absoluto, é a função composta módulo composto com 3t menos 4. Certo? Esta função daqui não é diferenciável em zero. Então, essa composta aqui não vai poder ser diferenciável quando 3t menos 4 for igual a zero. Tá? Porque se a composta fosse diferenciável e esse argumento é diferenciável, eu ia acabar tendo que esse módulo também devia ser diferenciável. Ou pelo menos era alta probabilidade. Não é uma implicação imediata, mas existe uma probabilidade. Tá? Então, moral da história, vou botar um aspas aqui, G não poderia ser diferenciável em 3t menos 4 igual a zero, isto é, t igual a 4/3. Se vocês desenharem o gráfico de G, o que vocês vão verificar é exatamente que a função G é o módulo de x transladado aqui para 4/3, só que essa reta daqui é a reta paralela a menos 3x. Isso aqui está mal desenhado, isso aqui deveria ser bem mais inclinado para cima. Tá? E essa daqui é paralela a 3x. Ou, se vocês quiserem, se a variável for t, seria 3t menos 3t. Ok. Bom, então já aprendemos a identificar números críticos. Então, agora vamos tentar mudar um pouco o tipo de exercício e vamos encontrar os máximos e mínimos globais das funções abaixo. Tá? Então, letra A. Eu quero fazer isso para y igual a f de x igual à função x² menos 4x² mais 2 com x no intervalo fechado menos 3, 2. Bom, pessoal, o teorema dos valores extremos diz que uma função que é contínua no intervalo fechado assume seus valores máximo e mínimo globais. Tá? Ou seja,
Você olha para o maior valor possível e o menor valor possível restrito àquele intervalo, e esse maior valor possível e o menor valor possível são atingidos dentro do intervalo. Ok. Então, com essa informação, a gente foi se perguntar como é que a gente acha esses valores. Bem, aí você olha primeiro dentro do intervalo aberto, menos 3, 2. Você se pergunta, se a função for diferenciável, tá? Então, no máximo ao mínimo global, ela vai ter que ter derivada zero. Por quê? Porque a gente tem o teorema de Fermat que diz que no máximo ao mínimo local, a derivada é zero. Em particular, no máximo ao mínimo global, a derivada também vai ter que ser zero, se a derivada existir. Então, você está olhando dentro do aberto, ou a derivada existe, e aí ela tem que ser igual a zero, ou a derivada não existe. Tá? Então, quais são as possibilidades de achar o máximo ou mínimo global no intervalo fechado? Está nos extremos ou está no intervalo aberto. Se tiver no intervalo aberto, ou é zero de derivada, ou é ponto onde a derivada não existe. Tá? Então, teorema do valor extremo, máximo e mínimo global são atingidos. Onde? Se x está no intervalo menos 3, 2 aberto e x é ponto de máximo ou mínimo global, então, ou f' de x existe, e aí o teorema de Fermat diz que f' de x é igual a zero, ou f' de x não existe. F não é diferenciável em x. Deixa eu chamar isso aqui de x0 aqui. Se x0 é um ponto no intervalo aberto, que é ponto de máximo ou mínimo global, tá? Então, ou f' de x0 existe e aí tem que ser zero pelo teorema de Fermat, ou f' de x0 não existe, isso é, f não é diferenciável no ponto x0. Se x0 não está no intervalo aberto e x0 é ponto de máximo ou mínimo global, então x0 é igual a menos 3 ou x0 é igual a 2. São os extremos. Tá? Então, é assim que a gente raciocina para chegar à conclusão de que para os candidatos a máximo e mínimo global são os extremos do intervalo, os pontos onde a derivada é zero e os pontos onde a derivada não existe. Tá? Ok. Então, vamos começar identificando os candidatos. Identificando os candidatos. Identificando os candidatos. Bem, então você tem certamente os extremos, x igual a menos 3 e x igual a 2. Pronto. Aí você se pergunta, onde f não é diferenciável? F de x é um polinômio. É diferenciável para qualquer x pertencente a R. F restrito ao intervalo fechado, que é o caso aqui, é a restrição de uma função que é diferenciável em todos os pontos ou um intervalo fechado. Então, em qualquer intervalo aberto, f vai ser diferenciável. Então, conjunto vazio. Tá? Então, onde f' é igual a zero. Então, calculemos f' de x. A derivada dessa função f é 4x ao cubo menos 8x. Tá? Isso aqui é 4x vezes 2x²
menos 8. Tá? Isso aqui é a mesma coisa, desculpa, 2x, onde é que eu estou aqui? Perdão, fiz besteira aqui, x² menos 2, perdão. Isso aqui é 4x, x² menos 2 tem uma fatoração, como x mais raiz de 2, x menos raiz de 2. Então, aqui você tem 3 pontos onde a derivada se anula. F' de x é igual a 0, apenas quando x é igual a 0, este fator é 0, ou este fator é 0, ou este fator é 0. Ou x igual a menos raiz de 2, que torna este fator 0, ou x igual a raiz de 2, o que torna este fator igual a 0. Bom? Só checando se eu não errei nenhuma conta, mas acho que não. Tá ok. Então, x igual a 0 é outro candidato, x igual a menos raiz de 2 e x igual a raiz de 2. Então, os candidatos, o conjunto dos candidatos é o conjunto menos 3, menos raiz de 2, 0, raiz de 2, 2. 5 candidatos. 5 candidatos. Né? Próximo passo, avaliar a função f nesses 5 candidatos. Tá? Então, lembrando, a minha função f é f de x, é x² menos 4x² mais 2. Eu preciso avaliar esta função nestes 5 candidatos. Eu preciso avaliar f em menos 3, f em menos raiz de 2, f em 0, f em raiz de 2 e f em 2. Tá? Então, vamos lá. Em menos 3, você vai ter menos 3 à quarta, menos 4 vezes menos 3 quadrado mais 2. Isso daqui é o menos, como está elevado a uma potência par, tanto faz. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3² vezes 3², menos 4 vezes 3². Isso aqui é 9 menos 4 vezes 3². 9 menos 4 é 5. 5 vezes 9, 45 mais 2, 47. Tá? Pode fazer assim ou pode fazer 81 menos 4 vezes 9, 81 menos 36, mais 2. Tá? Como vocês preferirem. F de menos raiz de 2. Menos raiz de 2 à quarta, menos 4 vezes menos raiz de 2 quadrado mais 2, igual. Isso aqui é 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2 ao quadrado, mais 2. 2 ao quadrado, 4. 4 e 2, 6. Menos 4 vezes 4, 6 menos 16, menos 10. Só checando aqui. Raiz de 2 ao quadrado é 2, ao quadrado 4. 4 vezes 4, 16. Então, é 4 menos 16 mais 2. 6 menos 16 menos 10, tá certo. F de 0 é fácil. É 2. F de raiz de 2. F de raiz de 2 vai ser igual a F de menos raiz de 2, porque você só tem potências pares. E, portanto, o sinal de menos é absorvido. Isso aqui vai ser igual a menos 10 também.
Finalmente, f de 2 é 2 à quarta, menos 4 vezes 2 ao quadrado, mais 2. 2 à quarta é 4 ao quadrado, é 16. 16 menos 16, 0. 0 mais 2, 2. Bem, qual é o menor valor possível da função f entre estes 5 valores? Está aqui. E o maior valor possível da função f está aqui. Tá? Então, você tem resposta. Ponto de máximo global é igual a menos 3. Menos 3 é o ponto onde essa função f atinge o maior valor possível no intervalo menos 3, 2. Valor máximo global é igual a 47. Ponto de mínimo global é igual a raiz de 2 e menos raiz de 2. Dei 2 pontos de mínimo global. Tá? Valor mínimo global é igual a menos 10. Esses dois são únicos. O ponto é que não é único. Ponto não é único. Mas o valor maior possível e menor possível, esse aqui, evidentemente, que é único. Okay. Próximo. Esse aqui foi a letra A. Letra B. Vamos olhar para a função f de x, y igual a f de x igual a x raiz de 4 menos x quadrado. Para x no intervalo menos 1, 2. Tá? Ok. De novo, vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui um pouco mais rápido. Tá? Então, primeiro, qual é o domínio dessa função? Domínio de f, quer dizer, o domínio de f aqui é menos 1, 2. Mas será que dentro desse intervalo aqui eu consigo de fato avaliar f em todos esses pontos? Vejamos. Eu preciso ter o radicando maior ou igual a 0. Porque a raiz quadrada de um número negativo não está definida. Isso significa 4 menor ou igual a x quadrado, que significa x entre menos 2 e 2. Então, entre menos 1 e 2, OK. Tá? Ok. Agora vamos calcular a derivada de... Bom, aliás, primeiro, extremos de intervalo. X igual a menos 1, x igual a 2. Nesses dois extremos aqui, menos 1 e 2, eles vão ser candidatos a máximo e mínimo global. F' de x. Calculamos a derivada de f de x. Então, esse aqui é um produto, eu preciso calcular usando a regra do produto. Então, a derivada de x é 1, raiz de 4, seguro o segundo fator, raiz de 4 menos x quadrado, mais x vezes a derivada da raiz de 4 menos x quadrado, que é a derivada de uma função composta. Então, a derivada da função de fora, que é a função raiz, 1 sobre 2 raiz, avaliado no que tem dentro,
vezes a derivada do que tem dentro, que é a derivada de 4 menos x², que é menos 2x. Então, está aqui a derivada filhinha de x. Isso aqui é igual. Agora, vamos reduzir ao mesmo denominador. 2 raiz de 4 menos x². E aqui eu vou ter 4 menos x² menos 2x². Ou seja, 4 menos 3x² sobre 2 raiz de 4 menos x². Onde é que essa derivada de f' não existe? Não existe quando o denominador se anula. Tá? F' não existe em 4 menos x² igual a 0. Isto é, x igual a mais ou menos 2. Mas x igual a menos 2 não está no intervalo. X igual a menos 2 não pertence ao intervalo fechado menos 1, 2. Então, o ponto crítico onde a derivada não existe, x igual a 2, já é extremo do intervalo, já está contabilizado aqui. Tá? Então, eu vou escrever aqui x igual a 2 como sendo um candidato, mas observe que ele já apareceu aqui em cima também. Tá? Onde é que essa derivada é zero? F' de x é igual a 0, C só C, 4 menos 3x² é igual a 0. O que acontece? C só C, x² é 4 terços. Né? Isso acontece. C somente C. X² é igual a 4 terços. Tá? O que ocorre? C somente C, x é igual a mais ou menos raiz de 4 terços. 2 raiz sobre raiz de 3 ou 2 raiz de 3 sobre 3. Então, você tem ainda os pontos críticos, 2 raiz de 3 sobre 3 e menos 2 raiz de 3 sobre 3. Bom, aí a próxima pergunta, antes da gente colocar um retângulo em volta desses pontos, é saber se esses pontos estão no intervalo menos 1, 2. Bem, raiz de 3 sobre 3 é um número em torno de 1 meio, né? Porque, bom, é um número maior que 1 meio. Raiz de 3 é 1,7 alguma coisa, e 1,7 dividido por 3 é um número maior do que 1 meio, menor que 1. Então, 2 vezes isso aqui é um número que está entre 1 e 2. Portanto, está nesse intervalo. Da mesma maneira, esse número daqui, esse aqui é um pouco mais delicado. Vamos ver se menos 2 terços de raiz de 3 está entre menos 1 e 2. Tá? Para saber disso, eu preciso saber se 3 é maior do que 2 raiz de 3. Isto é, raiz de 3 maior que 2. Não. Isso aqui está errado. Tá? Raiz de 3 não é maior do que 2, portanto, se você multiplica dos dois lados por raiz de 3, você não vai ter 3 maior do que 2 raiz de 3, e, portanto, 2 terços de raiz de 3 não é menor que 1, ou seja, menos 1 não é menor do que menos 2 terços de raiz de 3. Então, esse primeiro cara aqui já está errado. Isso aqui vai ser menor. Esse aqui é o correto. Se esse número é menor do que menos 1, ele não está no intervalo. Então, esse daqui tem um quadradinho em volta dele, vai ser um dos nossos candidatos, mas esse aqui não vai ser um dos nossos candidatos. Então,
Vamos coletar os nossos candidatos. São x igual a menos 1 e 2, menos 1 e x igual a 2. Tá? E aí, além desses, a gente descobriu que 2 aparece de novo como um ponto onde a derivada não existe, mas ele já está contabilizado aqui, e o único outro é 2 raiz de 3 sobre 3, onde a derivada se anula. Bom, então o próximo passo é calcular os valores da função f nos candidatos. Então eu vou precisar de calcular o que é f em menos 1, f em 2 raiz de 3 sobre 2 e f no extremo 2. Lembrando que f de x é igual a x raiz de 4 menos x quadrado. Então vamos lá. Quanto é que é f em menos 1? É menos 1 vezes raiz de 4 menos 1 ao quadrado. Isso aqui é menos 4 menos 1, 3, menos raiz de 3. Então, eu vou anotar isso aqui. Aqui, menos raiz de 3. Quanto é que é f em 2 raiz de 3 sobre 3? Isso aqui vai ser 2 raiz de 3 sobre 3 vezes a raiz de 4 menos 2 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que 2 raiz de 3 sobre 3 vezes raiz de 4 menos, isso aqui é 4 terços. Que é 2, é 4 vezes 3 sobre 3 ao quadrado. Então, é 4 sobre 3 aqui. Ok. Isso aqui é igual a 2 raiz de 3 sobre 3 vezes raiz de 12 menos 4 terços. Isso aqui é 8 terços, e a raiz de 8 terços é 2 raiz de 2 sobre raiz de 3. Bom, esse raiz de 3 cancela com esse, e o que a gente ganhou foi 4 raiz de 2 sobre 3. Então, f de 2 raiz de 3 sobre 3 deu 4 raiz de 2 sobre 3, com sinal positivo. Finalmente, f de 2, o nosso último candidato, f de 2, é igual a 2 vezes raiz de 4 menos 2 ao quadrado. Isso aqui é igual a 0, porque isso aqui é 4 menos 4, raiz disso é 0. Então, quem são os vencedores aqui? São os extremos do intervalo. Menor valor possível. Ah, desculpa, perdão. Isso aqui não. Perdão. É um extremo e o ponto onde a derivada é 0. Perdão. Então, esse aqui é o valor máximo global e esse aqui é o valor mínimo global. Tá? Então, a resposta é ponto de máximo global
é igual a menos 1. É x igual a menos 1. Tá? Ponto de máximo global, de mínimo, desculpa, global. Oh, meu santo, estou falando tudo errado aqui. O ponto de máximo global é 2 raiz de 3 sobre 3. O ponto de mínimo global é x igual a menos 1. O valor máximo global, está aqui, é 4 raiz de 2 sobre 3, e o valor mínimo global é menos raiz de 3. Então, o que é interessante aqui é que esses teoremas todos que a gente viu, o teorema do valor extremo e o teorema de Fermat, eles reduzem o problema de achar o maior valor possível e o menor valor possível de uma função num intervalo que tem infinitos pontos, infinitos números x, tá? Infinitos pontos x, eles reduzem isso a olhar para f, para os valores de f, num número finito e até relativamente pequeno de valores de x. Nesse caso, a gente só precisou avaliar f em 3 pontos e decidir entre esses 3 onde é que f atinge o maior valor possível e o menor valor possível. No outro caso, eram 5 valores diferentes. C. Vamos olhar para y igual a f de x, igual a x, menos 2 cosseno de x, com x no intervalo menos 2, 0. Ok. Essa função x menos 2 cosseno de x não tem problema em nenhum ponto x de R e ela é diferenciável na reta toda. Então, em particular, quando você restringe ao intervalo menos 2, 0, essa função não vai ter problema nenhum e vai ser diferenciável em todo o aberto menos 2, 0. Então, candidatos. Extremos do intervalo. Então, x igual a menos 2 e x igual a 0. E, além disso, nos pontos onde a derivada é 0. F é diferenciável no aberto menos 2, 0, inteiro, e f' de x, que é igual a 1 mais 2 seno de x, tá? Isso aqui é igual a 0 apenas quando 1 mais 2 seno x é igual a 0, que ocorre apenas quando seno de x é menos 1 meio. Quando é que o seno de x é igual a menos 1 meio? Bem, quando x é menos π sobre 4 ou menos 5π sobre 4. Desculpa, ou 5π sobre 4, no intervalo 0,2π. Agora, o meu intervalo aqui vai de menos 2 até 0. Tá? Menos 2 é um número maior do que menos 2π e é um número menor do que... desculpa, isso aqui é maior do que menos π. Isso aqui é maior que menos π. Então, menos 2, 0 está contido no intervalo menos π, 0, porque π é 3,14 alguma coisa. Então, menos 3 já é menor do que menos 2, e, portanto, esse intervalo está inteiro contido nesse intervalo daqui. Tá? Então, eu estou olhando para seno de x, para a função seno x, entre 0 aqui e está aqui o menos π. Então, o seno de x está aqui. Onde é que o seno de x vai ser igual a menos meio? Não, não é π sobre 4 que eu falei. Não, desculpa.
não é π sobre 4, é π sobre 6, né? É π sobre 6. Então, isso aqui é menos π sobre 6, tá? E aqui vai ser, acho que menos 5π sobre 6, não é? É. Menos 5π sobre 6 é que tem seno igual a menos 1/2. Tá? Ok. E esses pontos estão entre menos 2 e 0. Certamente que o menos π sobre 6 está ok. Né? Então, você tem x igual a menos π sobre 6, que pertence a menos 2, 0 tranquilamente. Tá? Porque isso aqui é um número que está entre menos 3π sobre 6 e menos 4π sobre 6. Né? Então, está entre menos 1/2 e menos 2/3. Menos 2/3. Isso aqui está contido em menos 2, 0. É um pouco, deixa eu ver, menos 5π sobre 6, deixa eu ver. Isso daqui é um número que está entre menos 10/3. Acho que isso aqui escapa. Esse número aqui escapa. Então, vejamos. A pergunta é se menos 5π sobre 6 certamente é menor do que 0, ok. E a pergunta é se isso aqui é maior do que menos 2. Tá? Então, isso aqui vai ser maior que menos 2 apenas se 2 for maior do que 5π sobre 6, ou seja, se 12 for maior do que 5π. Mas acontece que π é maior que 3. Tá? Então, portanto, 5π é maior do que 15. Então, isso aqui já não vale, e, portanto, menos 5π sobre 6 não é maior do que menos 2, é menor do que menos 2. Então, esse cara daqui já não está no intervalo menos 2, 0. Então, o único outro candidato que nós temos é x igual a menos π sobre 6. Então, são esses três candidatos, x igual a 0, x igual a menos 2 e x igual a menos 5π sobre 6. Aí eu vou lá e eu avalio f em 0, f em menos 2, f em menos π sobre 6. Em 0, eu tenho 0 menos 2 vezes cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Então, isso aqui é menos 2 vezes 1 é menos 2. Em menos π sobre 6, que é outro fácil de avaliar, o cosseno de menos π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui é menos 2 vezes raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 3. Isso aqui é menos π sobre 6, menos raiz de 3. E a pergunta é se isso aqui é maior ou menor do que menos 2. Em menos 2, você tem menos 2 cosseno de menos 2. Onde é que está o menos 2 aqui? O menos 2 está por aqui. O cosseno de 2 vezes, o cosseno disso aqui é muito maior do que 1. Deixa eu ver. Muito menor do que 1, desculpa. Esse aqui é um número menor que 1. O que quer que seja isso aqui, esse número daqui, mas ele é positivo, cosseno é positivo. E, portanto, aliás, não, desculpa, cosseno de menos 2 é positivo? Não, cosseno de menos 2 é negativo, né? A pergunta é, quem é maior? Então, eu preciso comparar menos 2 com menos 2, cosseno de menos 2, e tudo isso com menos π sobre 6, menos raiz de 3. Tá? Ok. Cosseno de menos 2. A pergunta que é importante é se o menos 2 é maior ou menor do que menos π sobre 2. Tá?
Menos 2 é menor do que menos π sobre 2. Cosseno é negativo. Então, isso aqui é OK. Então, a gente vem aqui na nossa bola trigonométrica e a gente verifica o seguinte. Menos π sobre 2 está aqui embaixo. Tá? É o cosseno de 90 graus. Quanto mais para cá você vem, mais negativo você está. Tá? E eu estou dizendo que o menos 2 é mais negativo do que menos π sobre 2. Então, o menos 2 está nesse pedaço da bola trigonométrica e, portanto, o cosseno dele é negativo. Se esse cosseno é negativo, então menos ele é positivo e, portanto, você tem essa desigualdade aqui. Tá? OK. Então, menos 2, por enquanto, é mínimo. Aí a pergunta é, esse número daqui, menos π sobre 6 menos raiz de 3, como é que ele compara com o resto? Eu já descobri que menos 2 é menor do que... O que eu já descobri é que este valor daqui é menor do que f de menos 2. Tá? Então, a pergunta é o f de menos π sobre 6. Vamos fazer uma estimativa barata e vamos ver se essa estimativa barata nos dá alguma coisa. Eu vou estimar menos π sobre 6 menos raiz de 3. Então, é mais fácil estimar π sobre 6 mais raiz de 3. E eu sei que π está entre 3 e 4, isso é uma estimativa bem grosseira. Portanto, π sobre 6... Cadê? Preciso acompanhar o que vocês estão vendo. Portanto, π sobre 6 está entre 3 sextos e 4 sextos. Raiz de 3 é maior do que... certamente é maior que 1 e menor que 2, mas a pergunta é se eu consigo melhorar essa estimativa. Bom, vamos começar com essa estimativa extremamente grosseira. Tá? Então, π sobre 6 mais raiz de 3 está entre 2 mais 4 sextos, 2 mais 2 terços e 1 mais 3 mais 1 meio, que é 3 meios. Isso aqui é 6 mais 2, 8 terços. Essa estimativa é extremamente grosseira. Menos π sobre 6 menos raiz de 3, consequentemente, isso aqui está entre menos 8 terços e menos 3 meios. Agora, o problema que nós temos é que o menos 2 está aqui nesse intervalo também. Esse número daqui, o π, está bem mais próximo de 3 do que de 4. E, portanto, π sobre 6 está bem mais próximo de ser 1 meio. Tá? E raiz de 3, eu preciso melhorar essas estimativas aqui. Raiz de 3, na verdade, ele é maior do que 1,5. Tá? Ele é maior do que 3 meios. Se eu melhorar essa estimativa daqui, tá? E melhorar a estimativa sobre π também, como estando entre 3 e 3,2, vamos tentar 3,5 aqui. 3,5, que é 7 sobre 2. Se eu melhorar essa estimativa, então eu tenho π sobre 6 está entre 3 sextos e 7 dozeavos. Tá? Isso aqui melhorou assim um tanto, né? E raiz de 3, eu estou dizendo que é maior do que 3 meios e menor do que 2. De fato, se você eleva ao quadrado, você tem 3 aqui maior do que 9 quartos. Né? De fato, 9 quartos, 3 é igual a 12 quartos, então é maior do que 9 quartos. Essa estimativa ainda está meio grosseira, mas vamos lá. E, portanto, π sobre 6 mais raiz de 3 é um número entre 2 mais 7 sobre 12, que de fato não é algo que nos interessa. Isso aqui é 24 com 7, 31 sobre 12, mas é maior do que 3 sextos, que é igual a 1 meio,
mais 3 meios, que é maior que 2. Essa aqui é a estimativa que nos interessa. Logo, menos π sobre 6 menos raiz de 3 é menor do que menos 2. De fato. Isso aqui é menor do que menos 2. Então, agora sim, ficou fácil, porque como esse daqui... Isso aqui agora está tudo ordenado. Tá? Nós descobrimos que f de 0 é menor do que f de menos 2, de menos 2, mas a gente descobriu que f de menos π sobre 6 é menor do que f de 0. Tá? Que, por sua vez, é menor do que f de menos 2. Então, isso aqui está tudo ordenado. O maior valor possível é o f de menos 2. E o menor valor possível é o f de menos π sobre 6. Tá? Ok. Então, a resposta deu que o ponto de máximo global é x igual a menos 2, o ponto de mínimo global é x igual a menos π sobre 6, o valor máximo global é menos 2 menos cosseno de menos 2 e o valor mínimo global é menos π sobre 6 menos raiz de 3. Tá? Ok. Dúvidas, pessoal? Esse aqui a gente teve que rebolar um bocado. Na verdade, quando eu escrevi essas estimativas aqui, botando π entre 3 e 4, eu já disse que isso aqui era uma estimativa extremamente grosseira. Assim como a estimativa anterior para a raiz de 3 entre 1 e 2. Você precisava realmente era melhorar essa estimativa para poder verificar isso aqui. Então, primeiro, a gente de fato tinha que ter uma suspeita de onde é que estava o menos π sobre 6 menos raiz de 3 antes de sair argumentando essa estimativa. Ok. Eu vou deixar os exercícios para vocês. Encontre os máximos e mínimos globais de f de x igual x é elevado a menos x ao quadrado sobre 8 para x no intervalo menos 1, 4. Tá? F de x igual é elevado a x, mas é a menos x sobre 2 para x entre menos 2 e 2. Eu vou adiantar o seguinte, esse daqui é o caso que a gente viu na aula passada, é o cosseno hiperbólico de x. Tá? E a gente viu que o cosseno hiperbólico de x era sempre maior ou igual a 1, que o mínimo é atingido em x igual a 0. O que eu estou pedindo para vocês verificarem nesse exercício, tá, é achar esse valor mínimo global, que é x igual a 0, dentro desse intervalo, e em seguida achar o valor máximo global, mas usando essas ferramentas de cálculo. Tá? E, finalmente, f de x igual a x raiz de x menos x quadrado para x no intervalo 0, 1. Tá. Ok. Então, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo e esse aqui é o terceiro. Foi um prazer dar aula para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Então, eu vou aqui resolver para vocês esses exercícios que eu deixei para casa. Eu recomendo fortemente que vocês primeiro tentem fazer os exercícios sozinhos e depois vejam a resolução neste vídeo. Tá? Então, vejamos o primeiro exercício,
que era encontrar os máximos e mínimos globais da função f de x é x é elevado a menos x quadrado sobre 8 para x entre menos 1 e 4. Bem, primeiro, essa função daqui ela está definida para todos os x's reais e ela não tem nenhum problema de diferenciabilidade na reta. Portanto, quando você restringe a esse intervalo, menos 1, 4, no intervalo aberto, menos 1, 4, ela vai ser uma função diferenciável. Okay? Vai ser diferenciável no aberto, menos 1, 4. Então, quem são os candidatos a máximos e mínimos globais? São os extremos, x igual a menos 1 e x igual a 4, tá? E os pontos onde a derivada é zero. Então, para isso, a gente precisa calcular a derivada. Então, a derivada de f de x, a derivada de x é a menos x quadrado sobre 8. Então, isso aqui é um produto. Eu vou segurar o fator e a menos x quadrado sobre 8 e derivar o x, cuja derivada é 1. Então, fiquei com apenas e a menos x quadrado sobre 8, mais x vezes a derivada dessa exponencial. Isso aqui é uma função composta. A função de fora é elevado a alguma coisa, é a exponenciação, e a função de dentro é menos x quadrado sobre 8. Então, a derivada da exponencial é ela mesma, vezes a derivada do que tem dentro. Menos 2x sobre 8, que é a derivada de menos x quadrado sobre 8. Então, f' de x deu é a menos x quadrado sobre 8 vezes, e agora eu posso colocar esse cara em evidência, porque ele é um fator desse termo e deste, 1 menos 2x quadrado sobre 8, ou menos x quadrado sobre 4. Ok. Quando é que essa derivada é zero? Bom, a exponencial é sempre estritamente maior do que zero. É verdade que ela vai a zero quando x vai para infinito, porque quando x vai para mais infinito, x ao quadrado vai para mais infinito, x ao quadrado sobre 8 também, então menos x quadrado sobre 8 vai para menos infinito, e a exponencial em menos infinito é zero. Né? Mas o nosso x não está indo para infinito, de fato o x está restrito a morar entre menos 1 e 4. E nesse intervalo a exponencial é estritamente maior do que zero. Portanto, f' de x é igual a zero apenas quando 1 menos x quadrado sobre 4 for igual a zero, o que acontece apenas quando x é igual a mais ou menos 2. X quadrado é igual a 4, ou seja, x é igual a mais ou menos 2. Bem, vamos ver. Esses números x igual a 2 e x igual a menos 2 moram dentro do meu intervalo? O 2, sim. 2 é o número entre menos 1 e 4. Mas o menos 2 é menor do que menos 1. Então, esse menos 2 não está no intervalo. Então, moral da história, o meu candidato referente a número crítico, onde f' é igual a zero, é apenas x igual a 2. Então, está aqui os candidatos. X igual a menos 1, extremo menos 1, extremo 4 e x igual a 2, onde a derivada se anula. Então, eu preciso avaliar a função f apenas nesses 3 pontos. Eu preciso avaliar f em menos 1, f em 4 e f em 2. Em menos 1, o valor de f é menos 1, é elevado a menos 1 ao quadrado sobre 8. Isso aqui é e elevado a menos é elevado a menos 1 oitavo. F de 4 é 4, é elevado a menos 4 ao quadrado sobre 8. Isso aqui é 4, é elevado a menos 16 oitavos, é elevado a menos 2. E em 2, você tem 2 é elevado a menos
2 ao quadrado sobre 8. Isso aqui é 2 elevado a menos 1 meio. Porque isso aqui é menos 4 sobre 8, que é menos 1 meio. Então, agora a gente precisa comparar esses três valores. Tá? Bom, claramente, menos é a menos 1/8 é o menor de todos, porque é o único valor negativo. Tá? Então, isso aqui é menor do que isso e é menor do que 2 a menos 1 meio, simplesmente porque esse aqui é um número negativo. Então, o nosso valor mínimo já está claro. O nosso valor mínimo vai ser menos a menos 1/8, que é f de menos 1. Valor mínimo global atingido em x igual a menos 1. Então, agora a próxima pergunta é: quem é maior? 4 a menos 2 ou 2 a menos 1 meio? Então, a gente vai escrever aqui, de um lado, 4 a menos 2 e do outro lado, 2 a menos 1 meio. Tá? Eu quero saber qual é a relação aqui, se um é maior, quem é maior e quem é menor. Tá? Bem, então isso é a mesma coisa que a gente se perguntar se 2 é maior ou menor do que e elevado a 2 vezes e elevado a menos 1 meio. Porque 2 é 4 dividido por 2 e é elevado, e eu passo esse a menos 1 meio para o outro lado. Como todo mundo aqui é positivo, o que quer que seja o sinal da desigualdade não será afetado por essas operações. E ao quadrado vezes e elevado a menos 1 meio é e elevado a 3 meios. Então a pergunta é: 2 é maior ou menor do que e elevado a 3 meios? Bom, agora vejam vocês o seguinte: e elevado a 3 meios é igual a e elevado a 1 mais 1 meio, que é e vezes e elevado a 1 meio, que é igual a e vezes raiz de e. Tá? O número e é um número entre 2 e 3. E, portanto, em particular, ele é maior do que 1. Logo, e raiz de e é maior do que e, porque a raiz de e vai ser maior que 1. E observe que e é maior que 2. Portanto, a nossa conclusão é que e elevado a 3 meios é maior do que 2. E elevado a 3 meios é maior do que 2. E, portanto, o que você tem aqui é esta desigualdade. 4 elevado a menos 2 é menor do que 2 a menos 1 meio. Você divide por 2 dos dois lados, você ganha 2 a menos 1 menos 2 menor do que e elevado a menos meio. Você passa o e a menos 2 para o outro lado, a desigualdade se mantém e você descobriu isso daqui. Portanto, este camarada aqui é menor do que 2 a menos 1 meio. Logo, este cara aqui é o maior valor possível, é o valor máximo. Quem era ele? 2 a menos 1 meio é o valor de f no extremo x igual, no ponto onde a derivada se anula, em 2. Então está aqui o valor máximo global. Tá? Valor máximo global. Ou seja, a nossa resposta é que o ponto de máximo global é x igual a 2.
o ponto de mínimo global dessa função é x igual a menos 1. O valor máximo global é 2e a menos 1 meio, e o valor mínimo global é menos e elevado a menos 1 oitavo. Ok? Então, isso lida com o exemplo I. Vamos lembrar o próximo. Então, esse aqui foi esse daqui, x é a menos x quadrado sobre 8, para x entre menos 1 e 4. Agora vamos olhar para f de x, que é o cosseno hiperbólico entre menos 2 e 2. Ok. Novamente, essa função f, ela é diferenciável no aberto, menos 2, 2. Então, nossos candidatos a máximos e mínimos são os extremos, e os pontos onde a derivada se anula. Onde é que a derivada se anula? F' de x. Vamos calcular a derivada. A gente já sabe que a derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico. Mas vamos lá calcular. Então, esse aqui é 1 meio, que é constante aqui. Então, não tem essa história de regra do quociente, porque o quociente aqui é uma constante. Deriva o e elevado a x, mais a derivada do e a menos x. Menos e a menos x, que é a derivada da exponencial vezes a derivada do que tem dentro. Então, isso aqui é e elevado a x, menos e a menos x sobre 2. F' de x é igual a zero apenas quando e elevado a x for igual a e elevado a menos x. Isto ocorre apenas quando e elevado a 2x é igual a 1. Multiplica dos dois lados por e elevado a x, você ganha 1 de um lado e você ganha e elevado a 2x do outro lado. Acontece que o único número que exponenciado dá 1 é x igual a zero. Então, 2x é igual a zero, isto é, x igual a zero. Então, nossos candidatos estão aqui. São os dois extremos e o único ponto onde a derivada se anula dentro desse intervalo. Então, eu calculo quanto é que é f de 2, quanto é f de menos 2 e quanto é f de 0. Em 2, a função vale e ao quadrado mais e a menos 2 sobre 2. Em menos 2 é a mesma coisa. O cosseno hiperbólico ele é par. Você bota menos 2 aqui, você vai ganhar e elevado a menos 2 mais e elevado a menos 2, que é e elevado ao quadrado. Então, f de menos 2 é igual a f de 2. E quando você bota x igual a zero, você ganha e elevado a zero, que é 1, mais e elevado a zero, que também é 1, dividido por 2. Então, é 1 mais 1 sobre 2, que é igual a 1. Então, agora nós precisamos decidir quem é maior. Né? Quem é que vai ser maior? Quem é maior? E ao quadrado mais e elevado a menos 2 sobre 2 ou 1? De novo, trata-se de duas quantidades positivas, então eu posso simplesmente sair fazendo a conta com esse sinal maior, menor, e esse sinal não vai ser afetado pelas contas. Então a pergunta é se e ao quadrado mais e a menos 2 é maior ou menor do que 2. Ou seja, se e ao quadrado mais e a menos 2 é maior ou menor do que 0.
Acontece que esse número daqui é igual a E mais E elevado a menos 1. Desculpa, mais não. Menos. E elevado a menos 1 ao quadrado. Porque quando você eleva E menos E elevado a menos 1 ao quadrado, você ganha o quadrado do primeiro, E ao quadrado, mais o quadrado do segundo, E a menos 2, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. O primeiro é E vezes E elevado a menos 1, isso dá 1. Então, dá menos 2 vezes 1 ou menos 2. E essa quantidade aqui é maior do que zero, com certeza. É um número não nulo, que é quadrado de alguém, então isso aqui é maior que zero. Ou seja, o que você tem é essa desigualdade aqui, o que implica que aqui você tem essa desigualdade, o que implica que você tem essa desigualdade. Então, esse elemento aqui é maior do que esse, e a nossa conclusão, em termos do nosso problema, é que este valor daqui, a gente mostrou que era maior do que este daqui. Este valor, pela nossa conta, é maior do que esse. Então, esse aqui é o valor mínimo global e esse aqui é o valor máximo global. Dentro desse intervalo. Então, a nossa resposta é que o ponto de máximo global é x igual, são os extremos, x igual a 2 e x igual a menos 2. A minha função é par. Tá? O ponto de mínimo global é o ponto onde a derivada é zero, que é o x igual a zero. O valor máximo global é elevado ao quadrado, mais elevado a menos 2 sobre 2. E o valor mínimo global é 1. Tá? Ok. O último exercício, o exercício 3, o III, consistia no seguinte: encontrar os máximos e mínimos globais da função f de x, que é x raiz de x menos x quadrado para x em 0, 1. F de x é x raiz de x menos x quadrado para x no intervalo 0, 1. Ok. Primeira pergunta. Se x está no intervalo 0, 1, x menos x quadrado é positivo? É maior ou igual a zero? Vejamos. X, isso aqui é x vezes 1 menos x. Ok? X é igual a zero, muda de sinal em torno de zero. 1 menos x muda de sinal em torno de 1. Né? X, o fator x é negativo à esquerda de zero e positivo à direita de zero. O fator 1 menos x é maior do que zero se x é menor do que 1. E ele é menor do que zero para x maiores do que 1. Então, o produto dos dois, x vezes 1 menos x, que é igual a x menos x quadrado,
vai ser negativo à esquerda de 0, positivo entre 0 e 1 e negativo à direita de 1. Em outras palavras, entre 0 e 1, esse produto aqui, esse termo x menos x quadrado, de fato é maior ou igual a 0. Tá? Ok. Então, vamos olhar os candidatos. Temos os extremos do intervalo, x igual a 0 e x igual a 1. Depois, além destes, nós temos os pontos onde a derivada não existe ou onde a derivada é 0. Então, calculemos a derivada. É um produto, então eu vou derivar usando a regra do produto. Derivada de x é 1 vezes a raiz de x menos x quadrado, mais x vezes a derivada de raiz de x menos x quadrado, que é a derivada da função de fora, que é a raiz, avaliada no que tem dentro, vezes a derivada do que tem dentro, 1 menos 2x. Reduzindo ao mesmo denominador, que é 2 raiz de x menos x quadrado, eu ganho x menos x quadrado mais x vezes 1 menos 2x. Aliás, desculpa, 2 vezes isso, perdão. É 2 vezes isso. Tá? Ok. Ou seja, esse aqui é 2x mais x, 2x mais x, 3x, menos 2x quadrado, menos 2x quadrado, menos 4x quadrado, sobre 2 raiz de x, menos x quadrado. Isso é igual a x vezes 3 menos 4x, dividido por 2 raiz de x menos x quadrado. Ainda não acabou a nossa conta. Isso aqui é igual a x, 3 menos 4x, dividido por 2, raiz de x, 1 menos x. Que é igual a x, 3 menos 4x, dividido por 2 raiz de x, raiz de 1 menos x. Finalmente, obtivemos raiz de x vezes 3 menos 4x, dividido por 2 raiz de 1 menos x. Veja, nós estamos interessados nessa conta da derivada apenas no intervalo aberto 0, 1. Esse aqui é para x, pertencente ao intervalo aberto 0, 1. Neste intervalo aberto 0, 1, não tem nenhum ponto onde essa derivada não exista, onde essa derivada seja problemática. Então, f é diferenciável em aberto 0, 1. Então, resta agora descobrir onde é que a derivada de f é 0. F' de x é igual a 0 apenas quando? Bem, o denominador tem problema em x igual a 1, mas eu estou no aberto. Eu nunca chego a x igual a 1, então esse aqui não é problema. Onde é que a derivada vai ser 0? A derivada é um produto, raiz de x vezes 3 menos 4x. Contudo, apesar desse termo daqui, raiz de x, ser igual a 0 e x igual a 0, o 0 não está no intervalo de interesse, porque esse intervalo aqui é aberto em 0 e aberto em 1. Então, dentro desse intervalo de interesse, a derivada é 0 apenas quando 3 menos 4x é igual a 0, isto é, x igual a 3 quartos. Tá? Em suma, nossos candidatos são
x igual a 0, os extremos, x igual a 0, e x igual a 1, os extremos do intervalo, e x igual a 3/4. Então, agora eu preciso calcular, eu preciso comparar os valores f de 0, f de 1 e f de 3/4. Ok? Bom, lembrando que f de x era originalmente a função x raiz de x menos x². Que a gente agora já sabe que é a mesma coisa que x raiz de x, raiz de 1 menos x. Ok. Então, quanto vale f de 0? Eu substituo x igual a 0 aqui. Isso aqui dá 0 vezes 1, 0. Quanto vale f de 1? É 1 vezes raiz de 1, vezes raiz de 1 menos 1. f de 1 também é igual a 0. E f de 3/4 é igual a 3/4 raiz de 3/4 vezes a raiz de 1 menos 3/4. 1 menos 3/4 é 1/4. Isso aqui deu 3 raiz de 3 vezes sobre 16. Raiz de 4 é 2, vezes 2, 4, vezes 4, 16. De qualquer maneira, esse número aqui é maior do que 0. Eu não preciso fazer mais nenhuma conta. Esse número é obviamente maior do que 0. Então, o valor máximo é assumido em 3/4 e o valor mínimo é assumido nos dois extremos, 0 e 1. Então, como você vê, mais uma instância em que os pontos de máximo e mínimo globais, os pontos de mínimo global nesse caso, não são únicos. Você tem dois pontos onde o valor mínimo é assumido e o ponto de máximo global é único, mas os valores máximo e mínimo globais claramente são únicos. Então, aqui você tem o valor mínimo global e aqui você tem o valor máximo global. Certo? Ou seja, a resposta desse problema é que o ponto de mínimo global, de fato, são pontos de mínimo global em x igual a 0 e x igual a 1. São os extremos do intervalo. Tá? Ponto de máximo global ocorre apenas num ponto que é o ponto onde a derivada se anula. X igual a 3/4. E, além disso, o valor mínimo global é 0 e o valor máximo global é 3 raiz de 3 sobre 16. Isso significa que a função f de x igual a x raiz de x menos x², para x entre 0 e 1, é menor ou igual a 3 raiz de 3 sobre 16, qualquer que seja o x, e maior ou igual a 0. Qualquer que seja o x entre 0 e 1. Bom, isso aqui encerra a resolução dos exercícios que eu deixei para casa, e eu sugiro que vocês façam mais exercícios que tem no livro do Sturt. Tá? E outras fontes também, a lista do Jair, os exercícios que tem na apostila do Roussi, no Google Drive, exercícios do livro do Marco Aurélio Palumbo também, que está referenciado na página de cálculo 1, é uma das referências. Tá bom? Ok, pessoal, até sexta.